Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Bem-vindos à terceira aula do terceiro bimestre. Aqui é o professor Michael, professor de estudo orientado. Bom, o assunto que iremos estudar hoje é sobre prioridades no estudo, certo? Bom, nosso tempo é uma das coisas mais preciosas que temos nas nossas vidas. Mas com a enorme quantidade de obrigações que chegam com a vida, nas nossas rotinas, nossas obrigações, temos que aprender a administrá-lo muito bem. Ninguém gosta de perder tempo, né? E definir as prioridades no estudo é fundamental para conquistar ótimas notas. Bom, temos que ter prioridades de matérias, né, que é uma prioridade dentro de cada matéria que vai definir, né, onde nós teremos que estudar por mais tempo, certo? Por exemplo, temos matérias que temos mais dificuldades. Então, precisamos organizar nosso tempo, né, deixar um pouquinho mais de tempo para essas matérias, para que possamos compensar, certo? Uma pouca dificuldade que temos, né, a mais nessa matéria. Então, planejar é essencial, certo? Acompanhar dicas também para aprender é importante, né, que ajuda a definir nossas prioridades, certo? Então, quando planejamos, né, o que estudar naquele dia, nós também podemos definir aquelas matérias que precisam, né, de uma atenção maior. E essas matérias que precisam de uma atenção maior, nós podemos definir mais tempo para estudar, certo? Vou citar um exemplo. Bora supor que temos meia hora para cada matéria, né, para estudar a cada dia. Mas em uma determinada matéria que temos mais dificuldade, nós podemos deixar 40 a 1 hora, certo? Que com esse tempo extra, nós podemos, né, estar estudando um pouco mais para estar suprindo essa dificuldade em certa matéria. Bom, eu vou agora citar dicas, né, que podem ajudar vocês, né, a melhorarem as prioridades, né? Dica 1. Como definir prioridades, né? Definir prioridades pode parecer fácil, mas não é, né? Claro que você deve estudar as matérias, mas dentro do tempo disponível para estudo, né? E dentro disso você deve priorizar algumas matérias, né? Mas como escolher, né? Há vários fatores importantes para definir essa escolha. Um erro muito comum é focar só nas específicas e esquecer as básicas, certo? O importante fator a ser considerado é o nível de conhecimento individual que você tem em cada matéria, certo? As matérias que você tem mais dificuldade devem ser mais estudadas. Isso parece simples, mas normalmente os estudantes, justamente por terem dificuldade em uma matéria, começam a evitar, né? E permanece com esse ponto fraco, né? Com essa dificuldade na matéria. Por exemplo, João tem dificuldade em matemática. Ele não gosta muito de estudar matemática. Para corrigir isso, ele deveria estudar um pouco mais, né, matemática do que as outras matérias, né, para suprir essa dificuldade. Mas tem aluno que, ao invés de estudar um pouco mais, né, não gosta da matéria matemática e não estuda de jeito nenhum, certo? Ele não procura se esforçar para, né, estar suprindo essa dificuldade, né? Ele faz totalmente o inverso, sendo que o correto seria ele definir um pouco mais de tempo, né, para ele estar estudando um pouco mais para estar suprindo a dificuldade, certo? E já, pessoal, nos pontos fortes, né, devem ser mantidos, né? Por exemplo, eu, vocês, né, têm facilidade em, por exemplo, em artes, certo? Uma matéria específica. Pode ser outra. Por exemplo, eu tenho facilidade em português, tenho facilidade em educação física, eu tenho facilidade em estudo orientado. Deve ser mantido, certo? Se vocês definem meia hora para estudar uma determinada matéria que vocês têm facilidade, vocês devem sim estudar por meia hora, certo? Dica 2. Priorize seu tempo. Se dedique e estude a maior quantidade de horas possível, certo? Terminando ou não todo o conteúdo, o equilíbrio é fundamental. Se você não tem mais tempo para estudar tudo, né,
cresce a importância de definir prioridades e realizar um planejamento coerente. Não deixe de fazer seu cronograma. O que isso quer dizer, pessoal? Muitas das vezes, né, definimos ali um cronograma, por exemplo, estudar meia hora cada matéria por dia, no mínimo, tá? É só um exemplo. E muitas das vezes não conseguimos estudar todo o conteúdo naquele dia, certo? Mas é possível vocês estudarem naquele tempo que foi determinado. Se existe só meia hora, se só está disponível só meia hora, uma hora para cada matéria por dia, certo? Vocês têm que estudar aquele tempo completo. Se está faltando tempo, se vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade, vocês podem sim estender esse tempo, né, para terem um melhor aproveitamento. Terceira dica: o poder do cronograma. Qual é o poder do cronograma? É fazer um planejamento, é planejar os estudos, é planejar o que deve ser feito naquele determinado dia, certo? Então, planejar os estudos é essencial para alcançar boas notas, né? E ele auxilia de diversas formas, que são elas. Primeira forma que ele auxilia, você economiza tempo, né? Imagina, por exemplo, se todos os dias antes de começar a estudar, você tivesse que consultar e verificar o que já foi estudado, né? Avaliar seu nível de conhecimentos nas matérias ou avaliar o tempo, né, até as avaliações futuras. Imagina o tempo que vocês perderiam, né, tendo que consultar tudo que você já estudaram, certo? E o que precisa, né, estudar futuramente. Se vocês já tiverem um cronograma já montado, certo? Vocês vão economizar bastante tempo, porque vocês já sabem o que estudaram, né, no dia anterior, na semana anterior, por exemplo, e o que vocês precisam estudar, né, no presente e no futuro. Já está tudo anotado. Você só precisa seguir o cronograma, né, e deixar ele em dias, certo? Segundo, controle a sua ansiedade. Ficar todos os dias se perguntando se você está no caminho certo faz você ficar nervoso ou nervosa, certo? Com o cronograma pensado e planejado, você não tem com o que se preocupar, além de cumprir as horas de estudos, né? Como eu disse anteriormente, se vocês já tiverem tudo anotadinho do que precisa estudar a cada dia, né? O tempo determinado para estudar cada matéria, vocês não vão ficar perdidos, vocês não vão ficar ansiosos, porque já está definido o que vocês precisam estudar, há quanto tempo, certo? E se vocês seguirem, vai dar tudo certinho. Terceiro, é preciso ter equilíbrio nos estudos. O cronograma bem elaborado faz com que você priorize as matérias mais importantes e não esqueça das menos importantes. Lembram lá no comecinho que eu disse? Melhorando os pontos fracos, né, e mantendo os pontos fortes. Cuidado com a overdose de conhecimento, né? O que isso quer dizer, professor? Nem sempre estudar mais é melhor. É preciso que vocês respeitem o limite de vocês. Na hora de estudar as matérias pela primeira vez, né, por exemplo, nosso cérebro tem um limite de memorização. Então devemos dosar a quantidade de horas de estudo por dia, certo? Então, por exemplo, se definimos ali meia hora, 40 minutos, a uma hora por dia para cada matéria, é o suficiente, certo? Tem gente que fica 2, 3, 4 horas estudando a mesma matéria, o mesmo conteúdo, e aquilo ali só deixa o cérebro, como eu posso dizer, cansado, certo? E isso atrapalha bastante na memorização. Nosso cérebro também precisa, né, de respirar. Ele precisa de algo, né, que seja um pouco mais leve, que se for um pouco forçado, né, nossa memória ela começa a falhar um pouco. Entendido? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estou deixando disponível, juntamente com essa aula, uma apostila com conteúdo completo para vocês complementarem, certo? Em seguida, preciso que vocês respondam as questões que estão disponíveis na plataforma do GR8 referente a essa aula. Não se esqueçam que é uma atividade avaliativa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no fórum do GR8, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.